Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo desse sábado nós vamos falar do empate entre Atlético Paranaense e Fortaleza em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre esse assunto. Então vamos lá para falar de Atlético Paranaense 1, Fortaleza 1, partida que teve início às 18 horas e 30 minutos deste sábado, dia 14 de setembro de 2024, na Liga Arena, em Curitiba, e válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. E para enfrentar o Fortaleza nesse sábado, o treinador uruguaio Martim Varini decidiu manter a escalação que derrotou o Vasco da Gama na última quarta-feira, também na Liga Arena, e acabou eliminado na disputa da Copa do Brasil na disputa de pênaltis. Uma única modificação ficou por conta da entrada do meio-campista João Cruz na vaga de Christian que sofreu um desconforto muscular, ou sentiu um desconforto muscular, para usar o verbo correto, e por esse motivo não foi relacionado para a partida de hoje. Tá? Nos primeiros minutos da partida, o que a gente viu foi um Atlético um pouco incomodado, com dificuldade para superar a pressão exercida pela equipe comandada pelo técnico argentino Juan Carlos Voivoda na saída de bola e acabou se estabelecendo nesse contexto um certo equilíbrio entre as equipes. Aí no minuto 14, o Moisés, né, o ponta esquerda do Fortaleza, digamos assim, recebeu um lançamento longo pelo lado direito da defesa do Atlético, superou o Eric na marcação, tabelou com o Eros Mancuso, lateral direito argentino do Fortaleza, conseguiu limpar o Mikael e marcou um belo gol que abriu o placar aí em favor da equipe cearense, né, lá do estado do Ceará. E aí a gente tem sobre esse lance algumas situações que eu acho importante pontuar, porque eu sei que vão aparecer comentários em sentido contrário. Alguns pontos importantes, então, sobre o gol marcado pelo Fortaleza. E embora o lance tenha acontecido do lado direito da defesa do Atlético, não houve falha ou interferência do Eric na transição defensiva. Pelo contrário, desde o início da jogada, a gente percebe a presença do Eric posicionado como lateral direito, ocupando o espaço que lhe cabe quando o Atlético trabalha em defesa posicional. Então não houve um erro de transição. Eu sei que tem torcedores e que não são poucos insatisfeitos ou incomodados com a utilização do Eric como lateral convertido em volante quando o time tem a posse de bola, mas nesse lance em específico, essa questão não foi determinante, ela não foi sequer relevante. Tá? E aí, falando um pouquinho sobre o que de fato aconteceu. No momento que o Moisés recebe o lançamento, o que determina o desenrolar da jogada é o posicionamento do Marinho, porque o Marinho, em vez de estar lá pelo lado direito, como a gente imaginaria que ele estivesse, ele está no centro do campo, quase pelo lado esquerdo, já se somando aí ao Moisés para participar da jogada. E por esse motivo, o que, que acontece? O Gabriel acaba fazendo o encaixe defensivo com o Marinho e acompanha o Marinho até o momento em que ele entra na grande área do Atlético. Nesse momento, o Gabriel faz a troca com o Kaique Rocha. O Kaique Rocha passa a ser responsável pelo Marinho e o Gabriel vai se reposicionar. A grande questão é que o Gabriel, quando o Atlético Paranaense não tem a posse da bola, desculpe, ele é o meio-campista interior pelo lado esquerdo, ou seja, da direita para a esquerda, quando o Atlético não tem a bola. A linha de meio de campo com 4 jogadores tem Tomás Coelho pelo lado esquerdo, João Cruz como interior pelo lado direito, Gabriel como interior pelo lado esquerdo e o Agostinho Canóbio pelo lado esquerdo, né, como externo esquerdo na linha de meio de campo. Então, quando o Gabriel se junta ali pelo lado esquerdo, o espaço que ele deveria ocupar à frente da grande área do meio para a esquerda, ele fica desocupado. E aí, para que isso possa ser corrigido, uma de duas coisas teria que ter acontecido. O João Cruz teria que ter percebido esse espaço, feito um movimento cruzado em relação ao Gabriel para ocupar aquele espaço, o que acabou não acontecendo, e eu não estou aqui criticando ou crucificando o João Cruz, é um belíssimo jogador, mas isso é alguma coisa que ele ainda vai precisar aprender a identificar e trabalhar no seu jogo, ainda é um menino muito novo, tá? Uma outra possibilidade, né, que também não aconteceu, seria o Agostinho Canóbio se deslocar do ponto mais externo, onde ele fecha a linha, até uma região mais central para ocupar o espaço deixado em aberto pelo Gabriel. Lógico que isso geraria um espaço pelo lado esquerdo, né? Mas como esse espaço está mais distante do gol em relação ao espaço que foi deixado aberto pelo Gabriel, é preferível que fosse assim. E o Canóbio até realmente percebe essa movimentação.
Só que ele percebe que poderia ou deveria fazer isso no mesmo momento em que o Eros Mancuso, lateral direito argentino do Fortaleza, já se deslocou para a região central do campo e acaba servindo como ponto de apoio para a tabela do Moisés, que sai cara a cara com o Mikael, e aí abre o placar aí em favor do Fortaleza, tá? Então, deixa eu ver aqui se tinha mais alguma coisa para falar sobre esse lance. Não, sobre esse lance é isso, gente. Então, foi um erro aí de posicionamentos e coberturas, né, de trocas de posição. O Atlético não executou bem alguns movimentos, acabou gerando um espaço bem aproveitado pelo Fortaleza. Mérito da equipe comandada pelo Roupa Voivoda, que é muito bem treinada, e um belo gol, né? Não custa reconhecer. E depois que o Atlético sofre o gol de abertura do placar, o Atlético acaba assumindo, né, o controle das ações, embora a apreensão, a tensão na Liga Arena tenha se tornado muito evidente naquele momento, tá? Mas o Atlético cresce na partida e assume o controle das ações ali a partir desse momento. E durante o primeiro tempo, o Atlético, eu até separei alguns números aqui para reforçar essa minha percepção. O Atlético acumulou 54% de posse de bola, 13 finalizações contra somente 3 do Fortaleza do Voivoda, criou 4 grandes oportunidades contra somente 2, tá? E justamente essa questão da falta de precisão, que é uma coisa que tem perseguido o Atlético ao longo da atual temporada, foi em que pediu o Atlético de voltar ao seu vestiário com uma vantagem no placar. Tá? O Atlético teve oportunidades em número suficiente, de maior ou de menor perigo. Com Agustin Canóbio foram 2 ou 3 pelo menos, com Tomás Coelho, com Bruno Zapelli, o Atlético criou em quantidade suficiente para voltar ao seu vestiário no intervalo em vantagem no placar, mesmo tendo saído atrás, tá? Então isso é uma situação que eu acho importante. No segundo tempo, e aí esse é sempre um grande assunto aí quando a gente fala de pós-jogo do Atlético Paranaense, a equipe conseguiu manter um certo controle das ações, porém não criou oportunidades com a mesma frequência da etapa inicial. E aqui cabe mais uma vez uma discussão sobre as substituições que fez o técnico uruguaio Martin Varini e como elas afetaram o desempenho da equipe dentro de campo, tá? Aos 58 minutos, saiu Gonzalo Mastriani e entrou Pablo, tá? E por mais terrível que seja o momento técnico do Pablo, eu acho que a gente pode concordar que a péssima atuação, mais uma péssima atuação do Mastriani, não autoriza grandes críticas ao Varini por conta desse movimento. Agora, por outro lado, 13 minutos depois, aos 71 minutos, 26 minutos do segundo tempo, saem de campo Bruno Zapelli e Tomás Coelho ao mesmo tempo para as entradas de Bruno Prachedes e de Julimar, tá? O Bruno Zapelli e o Tomás Coelho, possivelmente, ou provavelmente, ou quase certamente, eram os dois melhores jogadores do Atlético Paranaense na partida, tá? Eu separei números dos dois também para reforçar esse meu ponto. O Bruno somou 43 ações com a bola, 27 passes completados em 31 tentativas, ou então 87% de precisão, sendo 3 passes decisivos. Passe decisivo, para quem chegou agora no canal, são passes que geram finalizações e uma grande oportunidade criada, tá? O Tomás Coelho somou 54 ações com a bola, 21 passes certos em 28 tentados, 75% de taxa de precisão, mais 3 passes decisivos e 2 grandes chances criadas. Então essas mudanças num contexto geral, elas fazem pouco sentido, tá? O Canóbio, por exemplo, embora tenha aparecido com alguma frequência para concluir as jogadas ofensivas, pouco produziu em nome da equipe e poderia ter cedido seu lugar ao Julimar, por exemplo, e mantendo assim o Coelho em campo, que vinha sendo um dos principais destaques, uma das principais válvulas de escape do Atlético Paranaense e uma das principais peças criativas do ataque do Atlético. Então, no meu modo de ver, a não ser que exista alguma situação física em relação ao Coelho, e é lógico que a gente torce para que isso não seja verdade, para que isso não corresponda com a verdade, né? É alguma coisa que eu estou sugerindo que pode ter acontecido. Não teria por que o Coelho sair de campo e não o Canóbio. E o Bruno Prachedes, embora tenha entrado bem, tá? O Prachedes participou relativamente bem do jogo depois de que entrou em campo, mas substituiu o Zapelli, que era a principal força criativa do Atlético no meio de campo, tá? Eu não teria tirado o Zapelli naquele momento, né? A não ser que, de novo, tenha sofrido alguma situação física, algum desconforto, alguma dor, enfim, qualquer coisa que justificasse a saída dele de campo, mas ele deveria ter sido mantido, se não até o final, pelo menos mais tempo do que ele esteve em campo. Até o João Cruz, que é um xodó da torcida, também gosto bastante do João, hoje não esteve no mesmo nível do seu colega argentino, e se fosse para um dos dois sair de campo naquele momento, teria que ser o João Cruz, não poderia ser o Bruno Zapelli, tá? Embora o Varini poderia, por exemplo,
ter colocado o Atlético mais agressivo, né? Substituído, por exemplo, o Gabriel, ou até colocado o Praxedes como meio atacante, abertos a pele mais pelo lado esquerdo, ou o João Cruz, tirando o próprio Canobi. Então tinham alternativas, não precisava ter sido exatamente como aconteceu. E aos 85, ele tira o João Cruz, agora sim, para a entrada do Lucas Diori, tá? E mais uma vez o Varini esvazia o meio de campo no momento de tentar um abafa para buscar um resultado, né? Que seria o gol da vitória do Atlético Paranaense na partida. E, particularmente, gente, essa não é a forma que eu considero a mais adequada ou a melhor para você conseguir buscar um resultado, tá? Eu gosto mais da ideia de você ocupar o setor de meio de campo, dominar, empurrar o adversário para trás e aí realmente fazer um abafa mais pautado nesse controle dos espaços e menos no número de jogadores que você enfia na área para ficar cruzando bolas incessantemente, né? O Diori até chega a cabecear uma bola relativamente perigosa, mas nada assim de grande destaque. E mais do que isso, essa postura do Martin Varini permitiu que o Fortaleza escapasse em transição uma ou duas vezes aí nos acréscimos e que poderia ter levado o Fortaleza, inclusive, ao gol da vitória, não fosse uma boa intervenção no Mikael depois de uma finalização do Breno Lopes, tá? Então, gente, fazendo aí um balanço geral disso tudo que a gente acabou de falar, é mais uma boa atuação do Atlético Paranaense, com um asterisco dizendo que essa boa atuação aconteceu na maior parte no primeiro tempo, e ao mesmo tempo mais uma frustração, tá, pelo desaparecimento do domínio, do controle do Atlético durante a etapa final. E segundo informações que circularam ao longo dessa semana, o Martin Varini pode inclusive ser demitido. Tá? Não vencer o Fortaleza hoje levaria a uma discussão sobre essa possibilidade, tá? Particularmente, daí essa é só a minha opinião, você tem todo o direito de discordar se quiser e de deixar aí nos comentários os motivos pelos quais você discorda. Eu não sei se eu demitiria o Martin Varini agora, tá? Provavelmente não. Embora os resultados eles decepcionem, né, principalmente quando eles acontecem da maneira como alguns aconteceram, a verdade é que o desempenho tem sugerido uma possível guinada para cima no restante da temporada. O Atlético tem jogado em muitos momentos um bom futebol. Desde a parada pela última data FIFA, a gente viu o Atlético trabalhando melhor a bola, saindo melhor da bola com a bola do campo de defesa, fazendo pressão melhor quando perde a posse de bola, de modo a sofrer menos com as transições defensivas. O Atlético realmente deu alguns passos à frente que poderiam se tornar ainda outros passos caso houvesse uma continuidade do trabalho, tá? E sem uma opção clara de reposição no mercado, eu acho difícil tomar a decisão de demitir o Varini nesse momento. Eu particularmente não demitiria. Agora, por enquanto, a gente fecha o livro do Brasileirão momentaneamente, né? Embora eu acho que esquecer do Campeonato Brasileiro vai ser uma tarefa difícil para a torcida, e o foco passa a ser o primeiro confronto com o Racing Clube pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, que acontece na próxima quinta-feira na Liga Arena, tá? E vamos torcer, lógico, que o Atlético vá bem, vamos torcer que o Atlético que apareceu no primeiro tempo de hoje apareça durante os 90 minutos diante do Racing, tá? Racing que, para quem ainda não parou para dar uma olhada, tem como um dos seus principais destaques o Adrián Martínez, né? Centroavante experiente argentino, teve uma passagem pelo Curitiba, o artilheiro e um dos destaques do Racing na temporada. Então, quero saber também a opinião de vocês. Claro, o que vocês acharam do jogo de hoje, quem foi bem, quem foi mal. Vocês demitiriam o Varini, não demitiriam o Varini, por quê? Deixem aí nos comentários, como sempre digo aqui, eu leio todos e respondo todos. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com outras redes sociais. A gente volta a falar da Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez, professor de todos, e até a próxima.